Então vamos passar por mais um passo. Pontualidade. Pontualidade é uma coisa muito importante. As pessoas, elas avaliam muito a pontualidade. Nossa. E um principal motivo que essa pontualidade não é cumprida é a maturidade das pessoas. Certo? Elas não se organizam, né, o tempo, não organizam o tempo dela, ficam em entretenimento por muito tempo. Por exemplo, uma pessoa para acordar cedo, para ela ter pontualidade, é primordial que ela acorde cedo. Sim. Certo? E aí ela começa, ela toma seu café, ela tem um horário reservado para o transporte público, para esse tipo de coisa. E aí, com isso, ela consegue cumprir o seu horário. Sim. Mas o que acontece na realidade é que as pessoas elas estão com tanta má vontade de ir trabalhar, de começar as atividades dela, que elas acabam ficando muito desanimadas, muito cabisbaixas, muito chateadas com aquilo. Então ela acaba atrasando, fazendo descaso, certo? E vê que a situação às vezes passa pelo que a gente falou em outros vídeos que a gente fez. Às vezes a pessoa está chateada com o trabalho, está chateada com o que ela vive ali. E ela tem que mudar seus hábitos para aquele momento do trabalho ser um pouco mais agradável. E isso tudo em cadeia leva ao desânimo. O desânimo leva ao entretenimento. Entretenimento, a desorganização e você não resolve pendências e você no outro dia está atrasado. Certo? Tudo é um efeito em cadeia. Em cadeia, em cascata. Que gera aí um transtorno. Que não, as pessoas não são pontuais, não conseguem se organizar. Certo? Vira uma bola de neve, cara. Isso aí, tá? Só aumenta as coisas pra fazer e você, cada dia que passa, você não dá conta. Tinha uma coisa muito interessante, cara, que eu acabei me perdi no raciocínio aqui, no momento que você falou da pontualidade. Porque a pontualidade, pra analisar, ela tá muito ligada à maturidade da pessoa. Sim. Certo? Às vezes ela não está pronta para começar a exercer novas responsabilidades. Certo? É aquela coisa que eu... Vamos cortar aqui? Tá. Vamos cortar aqui. Pausa aí. Eu esqueci de uma coisa bem interessante, cara, para falar. Bem lembrado, Playters. Era a questão dessa bola de neve que ela vai crescendo. Porque você vai deixando acumular atividades e desorganiza. Qual que é o problema disso? A melhor maneira de você manter-se organizado é não se desorganizar. Porque se você não se desorganizar, você não precisa de se organizar, porque naturalmente você vai estar organizado. Como se fosse uma manutenção por exemplo, você está no seu quarto, né? Eu já penso, você não deixa nada. Por exemplo, você antigamente deixava as coisas caídas. Você, por exemplo, pegava o desodorante e abandonava ele. Isso. E de repente agora você já coloca tudo no jeitinho, mas para isso você precisa de um pouco de tempo, né? Precisa. Para não deixar nada avulso. Eu vou tirar essa camisa, vou vestir essa e deixa tudo espalhado quando sai. Não, pois você tem que separar um tempo. Né? Se você pensar o tempo que você vai gastar de colocar, por exemplo, o pote no lugar ou não colocar ele no lugar é mais ou menos o mesmo, então, entendeu? Quando você, por exemplo, chega em casa, seu quarto ele tá arrumado. Você separa aquele tempinho para arrumar a cama direitinho, não é aquela coisa, né, rápida. Sim. Você já vê que você tem alguns móveis no seu quarto que já estão começando a ficar empoeirados, você vai ali, sem aquela poeirama toda, né, que acumula, você chega ali e já dá a manutenção rapidinho e tudo já tá novinho de novo. Você não precisa de grandes esforços. De grandes esforços, exatamente. Foi muito bem pensado. E junto com isso, o que é importante? Você acaba tendo que manter essa disciplina e dizer não para muitas outras coisas, né? Você podia falar alguma coisa disso aí, porque para você manter essa disciplina e essa organização, você vai ter que às vezes dizer não para algumas coisas, pelo menos eu acho que sim, né? Sim, entendi. Olha,
Porque funciona da seguinte forma. Vamos pensar agora que nós já somos organizados. E aí, você tem todo o seu cronograma e o que você já faz naturalmente. Você já dá manutenção no seu tempo, nas suas coisas. Você se comporta como uma pessoa organizada, mas aí chega uma pessoa de fora e interfere de forma, às vezes, negativa. E não é por mal, mas interfere de uma forma negativa porque ela tem algo, uma pendência dela, que ela não está organizada ainda, tem uma pendência que estourou e você tem que fazer alguma coisa para ela. Sim. Tá? Até que se for uma coisa bem grave, que ela precisa realmente de ajuda emergente, você deve dispor um pouco do seu tempo sim e fazer. Mas uma pessoa que tem uma pendência ou algum problema, eu não acho que você deva deixar a sua organização toda de lado para resolver aquele problema dela, de forma nenhuma. Eu acho que você deve separar um tempo para resolver aquilo. Pode ser amanhã esse horário, porque agora eu estou estudando. Sim. E é claro que as pessoas, quando eu falo isso, Tigaus, para elas começam a ser grosseiras com as pessoas. Então elas, em vez de só se organizar, elas começam a também fazer inimigos. Coisa muito importante é que quando você fala com a pessoa que você vai ter um determinado horário para resolver um problema, você ser uma pessoa agradável. Isso é uma diferença fundamental. Uma pessoa que está evoluindo e uma pessoa que pega algumas coisas da evolução pessoal e aplica no seu dia a dia. Sim. A pessoa ela tem que ser agradável, ela tem que falar de um jeito, uma forma sutil com a pessoa. Explica como você está se organizando. Você pode deixar isso bem claro para a pessoa, às vezes, não se sentir mal. A pessoa tem que entender também, né, que isso é problema dela, né? Bom, e também vamos pensar em outro aspecto. Vamos pensar que a gente, às vezes, acumula muitos compromissos, certo? Não só os problemas que as pessoas precisam que resolvam para elas, mas nós vamos, por exemplo, na casa de parentes. Os parentes chegam e pedem pra gente, outro dia tem algum dia você olha uma coisa pra mim, eu tô querendo comprar um aparelho de som novo, tô querendo comprar um notebook, depois você arruma, você passa uma configuração pra mim, você faz aquilo, você faz isso pra mim, depois você dá uma olhada. Você promete pras pessoas que você vai fazer várias coisas. E quando você coloca isso no papel, você vai ver que você não vai ter tempo pra resolver isso. Exatamente. Naquela semana, naquele mês, você faz muitos compromissos pro seu tempo, certo? Então a gente tem que evitar fazer isso. Isso também é resolver problemas dos outros de uma forma... E honrar mesmo. É porque é muito melhor você falar que não vai fazer do que você falar que vai fazer. A pessoa conta com aquilo e no dia ainda você passa vergonha ainda daquilo, sabe? Não é legal. E você tem que fazer... E o que acontece? Né? É interessante o resultado, porque quando chega no tempo, você vai fazer algo pra pessoa, você sabe que já chegou no limite do tempo que você já prometeu, e quando vê, você não consegue mais lidar com aquilo. Você desorganiza totalmente para tirar tempo para fazer aquilo. E isso aí... gera estresse, você vai ficar nervoso por causa de besteira. E dá espaço para a brecha que você falou agora há pouco. Não, agora eu vou ser desorganizado. E com essas brechas que você vai dando, você volta a ser uma pessoa desorganizada. Com certeza. Certo? Só fazer um acréscimo aqui na questão da pontualidade, por exemplo. Eu até esqueci de falar, porque a gente analisa muito. Nós não falamos ou temos um programa de evolução pessoal não só direcionado para... Não é direcionado para empresas, para o ramo de trabalho. É para o dia a dia, certo? Agora, na questão do emprego, por exemplo, não tem como uma pessoa... ser promovida sem pontualidade é a coisa mais básica que tem. Sim, se você, por exemplo, vai deixar a chave de um estabelecimento na mão de uma pessoa, o primeiro requisito, ela tem que chegar no horário. Certo? Então isso é muito importante também, porque a gente acaba, como não é tão direcionado para a empresa, né, a gente aqui quer focar na pessoa, certo? Então a gente fala um pouco mais direcionado a isso. Mas isso é consequência, isso aí é verdade absoluta, isso aí. Porque até essa pessoa começar a assumir responsabilidade, né, começar a ser um pouco mais receptiva,
começar a ser pontual. Isso naturalmente numa empresa vai chamar atenção. Vai chamar atenção. Então a gente não fica direcionando como você deve se comportar no trabalho. Não, a gente pode até fazer alguma coisa assim, né? Mas, bom, então é isso, né? Basicamente é isso. Basicamente, agradecemos quem ouviu o áudio até o final, também quem não ouviu. Mas, também, obrigado, da mesma maneira. Muito obrigado, da mesma forma. Tomara que ajude um pouco. Porque isso que nós estamos falando aí é reflexo da prática também, né? Então, já temos bons resultados disso aí. E lembrar sempre que qualquer livro, áudio, vídeo que a pessoa vê, ela aprende uma coisa. Mas foi 1% só que eu tirei daquilo. 1% a gente vai aproveitar. Certo? As pessoas, ninguém tem receita mágica, não existe isso. A vida de uma pessoa bem-sucedida não é uma perfeição, uma coisa que ninguém que não erra, não é nada disso. Bom, agradecemos então, desejamos evolução para todo mundo e fiquem ligados nos nossos próximos áudios. Um abraço, até mais.